E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto seríssimo que está acontecendo lá no Canadá, que é uma censura financeira que já está afetando os canadenses e nós brasileiros já experimentamos uma prévia dessa censura financeira que tende a ser mais frequente daqui para frente. E ó, abre o seu olho, hein? Abre o seu olho para isso. A gente já enfrentou lá nos protestos de 7 de setembro uma amostra disso, e agora os canadenses também estão passando por isso. Então a gente vai dar uma compilada, uma passada sobre esse assunto e relembrar o caso brasileiro. Vamos falar também sobre a questão aí do índice de preços. Saiu novidade e pode apontar para uma questão aí da inflação bastante importante que vai afetar os seus investimentos. E vamos falar também sobre Bitcoin. Muita coisa bacana, assiste o vídeo até o final, bora cair pra dentro, já deixa aquele seu like e compartilha esse vídeo pra apoiar o nosso trabalho, beleza? Vamos compartilhar a tela aqui, seus capitalistas. Opa, tá sem facecam, tá aqui agora, voltemos. Vamos colocar os merchans aqui dos treinamentos também? Aê, agora sim, área de membros e também o Clube dos Capitalistas, link aqui na descrição, tem o cupomzinho, aproveita, o desconto vai até o carnaval do Clube dos Capitalistas. Clube dos Capitalistas é o nosso treinamento, onde você vai ter acesso aí a conteúdos exclusivos que vão te ajudar a investir melhor, a investir antifrágil. Inclusive, lá no Clube dos Capitalistas, eu vou te ensinar a utilizar as opções para você apostar contra o mercado, para você ganhar nas quedas, montar a carteira antifrágil, bases econômicas, para você entender o que está acontecendo, e você entendendo das bases econômicas, você vai saber quais atitudes tomar, como identificar os ciclos. Muito bacana, Clube dos Capitalistas, link aqui na descrição, beleza? Vamos compartilhando a tela aqui então, falando sobre essa questão do Canadá. Então, Canadá bloqueará contas bancárias de envolvidos em protestos, né? Você tá lendo aí na tela, né, de que protestos que nós estamos falando. Nós temos que cuidar com a censura agora que tá pegando aí. Então, os envolvidos em protestos, né, pessoal, podem aí ser identificados, ter as contas bancárias bloqueadas. Então, além disso, as plataformas de financiamento coletivo utilizadas pelos manifestantes para receber doações terão de reportar atividades suspeitas. Muito semelhante com o que aconteceu aqui no Brasil, lá nos protestos do 7 de setembro, né, pessoal? Então, o anúncio foi feito aí segunda-feira, dia 14, né, ontem. Hoje eu gravo esse vídeo no dia 15, né? Pela vice-primeira-ministra das Finanças, Chrystia Freeland, durante coletiva de imprensa, na qual o primeiro-ministro invocou poderes de emergência, né? Lá no Canadá tá rolando, então, esses protestos. Você já deve ter visto lá a greve dos caminhoneiros lá canadense, tá? Tá bem forte lá, né? E aí, eles estão dizendo o seguinte, que a partir de hoje, um banco ou outro provedor de serviços financeiros poderá congelar ou suspender imediatamente uma conta sem a necessidade de ordem judicial. Ao fazê-lo, eles estão protegidos contra responsabilidade civil por ações tomadas de boa fé, disse a ministra, pessoal. Olha que loucura que está acontecendo lá no Canadá. Trata-se de seguir o dinheiro. Trata-se de parar o financiamento desses bloqueios ilegais. Estamos hoje notificando. Se seu caminhão, olha só, se seu caminhão estiver sendo usado nesses bloqueios ilegais, suas contas corporativas serão congeladas. O seguro do seu veículo será suspenso. Olha que loucura, gente. Mande seus semi-reboques para casa. A economia canadense precisa que eles façam um trabalho legítimo, não que nos tornem mais pobres, finalizou. Então, a população, muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, está insatisfeita, os caras estão protestando, caminhoneiros e tudo mais, muito parecido com o que aconteceu já aqui no Brasil, né? E os caras estão utilizando do aparato estatal, estão utilizando do deep state, né? Estão utilizando das instituições bancárias, os grandes bancos que, claro, fazem parte do Estado, né? Então estão utilizando de plataformas centralizadas para coagir as pessoas.
E a gente já vai falar qual que é a solução. Você sabe que a solução são as criptomoedas. Esse é o verdadeiro fundamento das criptomoedas, que as pessoas não entendem. É esse que é o verdadeiro fundamento, seus capitalistas. Essa é o motivo da existência das criptomoedas. Que você não seja coagido, que você tenha liberdade de transacionar. De transacionar sem que uma instituição congele a sua conta. Porque você está exercendo o seu direito de demonstrar indignação, no caso lá contra as picadinhas, contra o passaporte de VAR, né? Então a gente tem que cuidar com as palavras também aqui, porque senão o YouTube corta nós. Então são épocas difíceis, o mundo tá louco. Até fiz um post recentemente aí falando que o mundo tá muito louco. Quero falar sobre esses assuntos mais de divagação aí com vocês. Dá até um peso, né, pessoal, de falar de algumas coisas aí. Cada vez você tem que tomar mais cuidado e tal. É claro que a responsabilidade é importante para o comunicador, mas está cada vez mais chato, né? Mais pesado. Eu sinto que as pessoas, não sei se você já percebeu, elas estão cansadas, elas estão perdendo a esperança, né? Então o mundo está muito, muito complicado, muito estranho aí. Mas enfim, pessoal. Vamos lá. Falamos aqui dos protestos, beleza. Aqui tô com o Instagram aberto. Não é pra mostrar esse cara bonito correndo na praia não hoje, né? Inclusive, essa é uma medida que eu tô tomando pra fugir um pouco dessa loucura, que é me desconectar da internet aí, cuidar da saúde e tal, focar em fazer grana, focar em coisas que trazem prosperidade e parar de perder tempo com coisas que às vezes não me beneficiam, né? E às vezes ficar aí muito online e tal, às vezes acaba te prejudicando, né, capitalista? Então fica de olho aí. E aí o objetivo aqui é mostrar justamente essa questão hoje de uma notícia boa, né? Acordamos com essa notícia boa hoje, de que a Rússia tá tirando lá as tropas da fronteira da Ucrânia, e com isso, né, seus capitalistas, então com isso, como a gente falou lá no Instagram, as bolsas tenderiam a reagir positivamente, as criptomoedas também, porque isso era uma tensão, né, que estava gerando ali tensão no mercado, claro, ocorreu uma guerra, poderia ter ali alguma questão de aumento da energia, petróleo, poderia causar algum tipo de quebra de supply chain, e claro, a incerteza, né, caso os Estados Unidos intervisse, poderia causar mais gastos, então o mercado estava de olho para ver o que ia dar ou não, mas ainda bem que não deu em nada, né, então parece que a Rússia deu uma recuada, vamos ver aí o que aconteceu, o que vai acontecer. Mas, né, vamos falar um pouco de macro e voltado para a economia. Então os mercados reagiram bacana, você vai ver aí as bolsas verdinhas. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí, vamos falar disso aqui, depois se der tempo a gente fala da questão das bolsas, né? Mas hoje as bolsas todas verdinhas, todo mundo otimista, inclusive as criptos. Já vamos falar do Bitcoin. Então, hoje eu quero falar, pessoal, da parte macro, né? Então, nós estamos, pessoal, como vocês já bem sabem, vocês que acompanham o canal aí já faz um tempo, com uma inflação aqui no Brasil galopante e americana também, o que aqui no Brasil já, por conta da nossa fragilidade, já fez com que a taxa de juros subisse, e nós cantávamos a bola dessa questão da taxa de juros lá desde 2020, que estava fora do lugar, e a gente falava lá que a taxa de juros fora do lugar, a taxa de juros muito baixa, ia fazer uma pressão no câmbio, mas claro que quando o juros subisse, o câmbio ia arrefecer. Então estava totalmente relacionado, e é justamente isso que está acontecendo, né? Então quando você entende das bases econômicas, você consegue ir se posicionar aí e tal de maneira mais tranquila, né? De certa forma antecipar os movimentos, embora ninguém tenha bola de cristal, você consegue ter uma ideia, né, mais precisa do que pode acontecer. Então com os juros subindo, ocorre lá o carry trade, a gente já falou aqui no YouTube também sobre isso. Então o dinheiro vem aqui para o Brasil, o que fortalece, né, a nossa moeda, e aí o dólar agora vem dando uma arrefecida, né? Esse é um movimento acertado que o Banco Central vem fazendo, mas os Estados Unidos ainda não começou esse movimento de aumentar a taxa de juros para combater a inflação, certo? Então os Estados Unidos ainda não começou esse movimento que o Brasil, por ser mais frágil, já começou. E aí, o que está pegando agora? Essa pressão inflacionária. Então essa pressão inflacionária pode fazer aí com que o Fed aumente as taxas de juros já em março, né? Já é uma coisa que o Fed já vem postergando já faz um tempo, vem empurrando com a barriga já faz um tempo. Então isso pode levar aí para que março ocorra a alta da taxa de juros. A gente já vai falar das consequências aí, né, que não são imediatas, né? Nós vamos falar já sobre essa questão.
E nós vamos falar aqui então sobre esse índice de preços ao produtor dos Estados Unidos, que veio 2 vezes acima do esperado, né? Então, o índice de preços do produtor é o que vai fazer com que o custo para se produzir algo aumente e, claro, que ele vai ter que repassar para o consumidor. Então, é um indicador antecedente que vai ainda ser repassado para o consumidor, o que indica que nós podemos ainda nos próximos meses ver essa inflação atrapalhando lá o calo do americano, o que pode fazer com que aquela projeção do Goldman, que nós falamos alguns vídeos atrás aqui nos vídeos abertos do YouTube, o Goldman está prevendo aí 7 aumentos da taxa de juros. Então pode ser um aumento aí elevado nos próximos meses, durante esse ano, o que pode atrapalhar o crescimento das bolsas, das criptomoedas e tudo mais, porque assim como no Brasil, as pessoas acabam lá fugindo para a renda fixa, né? Muito bem, então isso aqui, pessoal, essa informação do aumento do índice de preços é importante porque vai refletir lá na inflação, e a inflação é o que pode refletir no aumento da taxa de juros, que é o que a gente vai monitorar aqui no canal. Nós vamos acompanhar as decisões do Fed. Nós estamos na mão do Fed, né? Muito bem, então o índice de preços ao produtor de janeiro dos Estados Unidos fechou com alta de 1% e a projeção era 0,5%, então foi o dobro do que era esperado pelo mercado. Segundo dados, então, divulgados hoje, o resultado também veio acima do 0,4% revisados no mês anterior. Então, a inflação tá pegando lá e não tá dando trégua, né, seus capitalistas, pelo menos aí aos produtores, e isso, obviamente, vai ser repassado em algum momento. E claro, isso tem consequências como, por exemplo, a perda de poder de compra das pessoas. Assim como acontece no Brasil, as pessoas, por conta da depreciação da moeda, por conta que o real vale menos agora, as pessoas estão comprando menos, elas estão consumindo, elas priorizam gastos essenciais. E aí, às vezes, acaba que o dinheiro não dá conta de todas as despesas, né? E lá nos Estados Unidos, olha o que está acontecendo, olha que curioso, seus capitalistas, que está acontecendo lá. Já deixa aquele seu like aqui no vídeo, que essa informação você não vê em qualquer canal aí do YouTube, não. Dá uma força aí pro nosso trabalho, que a gente mesmo aí, com a correria do dia a dia, né, o YouTube não é a minha principal função, mas eu sempre busco trazer um conteúdo bacana aí pra vocês, então fortalece aí o trabalho deixando seu like e compartilhando o vídeo, beleza? E olha só o que tá pegando lá nos Estados Unidos. Aluguel, estamos falando de moradia, aluguel, hein? Então, primeira questão, vamos começar por aqui. Vamos começar do início, vai, vamos lá. O que tá pegando? Uma deteriorização dos pagamentos de aluguel que está vindo lá desde 2019. Então, desde 2019, antes da Pand, as pessoas já estavam tendo problemas de pagar o aluguel. Elas não estavam pagando o aluguel, certo? Então, estava ocorrendo lá uma inadimplência com relação a aluguel. E, claro, você sabe, né? O aluguel você tem que pagar em dia para você não ter problema de perder a sua moradia. Então, é uma prioridade bastante interessante aí. Então, esse problema do pagamento de aluguel, ele vem acontecendo desde 2019. E claro, se intensificou ali na pandemia, mesmo com as pessoas recebendo os cheques. Então aqui tem os cheques que as pessoas recebiam no governo, lá os Corona Voucher, que elas recebiam mesmo então. Então o cara tá recebendo dinheiro grátis. Mesmo assim, a inadimplência estava aumentando, certo? Então mesmo assim, mesmo com o cara recebendo dinheiro grátis, a inadimplência estava aumentando. Só que agora, quando cortou o Corona Voucher, essa inadimplência aumentou. Então agora, apenas 92% dos domicílios locatários haviam feito o pagamento do aluguel de dezembro até o final de dezembro. O percentual mais baixo desde abril de 2019. Então nós estamos vendo as pessoas aí, isso eu acredito que é uma clara demonstração, que as pessoas estão tendo problemas de poder de compra por lá. E isso afeta o crescimento da economia, certo? Então, o que nós comentamos nos últimos vídeos? Nós podemos estar entrando num cenário de estagflação por conta do Banco Central americano não estar reagindo contra esse problema que a gente já vem comentando aí. E um cenário de estagflação é muito preocupante, os capitalistas. É um cenário que vai ficar anos naquele lenga-lenga da economia patinando e as pessoas perdendo poder de compra. É muito problemático, porque aí o remédio que funcionava até agora de injetar dinheiro não vai mais funcionar. Estagflação é um problema. E quanto mais o Fed demorar para reagir, mais isso se torna realidade, tá? Então, será que poderia ter uma relação ali com a questão
da inadimplência dos aluguéis e uma relação aí com o aumento do preço do aluguel, que subiu aí cerca de 41%. Então será que poderia haver uma relação aí? Pois é, né, seus capitalistas. Bom, para falar aqui, finalizar o vídeo com relação a esses bloqueios no Canadá e tudo mais, vamos falar do Bitcoin. Bitcoin que eu acredito, como eu falei anteriormente, que é uma solução aí, é uma solução aí para essa questão dos bloqueios e tudo mais, né? E aqui nós estamos vendo o Bitcoin. Alguns dizem que aqui é um ombro cabeça a ombro. Acho que é, vamos ver aqui. Então aqui poderia ser um ombro cabeça a ombro. E esse ombro cabeça a ombro poderia levar o Bitcoin. Vamos fazer essa projeção aqui rapidamente para vocês. Então poderia levar o Bitcoin lá pelos seus 55 de maneira modesta, vai? De maneira bem modesta, aí poderia levar o Bitcoin lá nos 55 mil dólares, por ali. Talvez testar esse topo aqui anterior, né? Sumiu aqui as minhas marcações que eu havia feito, pô. Sumiu aqui minhas marcações. Eu havia feito os caixotinhos aqui. O primeiro alvo, né, que eu havia colocado era por volta aqui dos 47. Não, tá aqui os caixotes, ó. 48, né, e 41 mil dólares. Nós, com aquela ameaça lá da Ucrânia, o Bitcoin deu uma caidinha, certo? E voltou a se recuperar hoje, principalmente com essa notícia que a gente trouxe aqui, né, anteriormente. Voltou a se recuperar. Ele está testando agora essa região desse topo anterior, certo? Então é importante o Bitcoin demonstrar força aqui e romper esse topo anterior para confirmar esse ombro cabeça a ombro aqui, certo? Então a gente precisa ainda ver essa confirmação amanhã, né? Ele precisa romper aqui essa região. Isso seria bastante interessante. O Bitcoin agora voltou acima da média de 56. Então lembra que a gente falou, acima da média de 56, a probabilidade é ele vir buscar esses alvos aqui, pelo menos de 48 mil dólares, 47. Abaixo, ele poderia ficar ali nos 41, e realmente ele chegou ali a ficar nos 41, e quem sabe ele poderia vir buscar os 38 ou até os 33 mil dólares, se ele viesse abaixo aqui da média de 56 e começasse, né, continuasse esse movimento de topos e fundos descendentes que ele vem fazendo, certo? Então é uma região decisiva que o Bitcoin vem costurando justamente essa média de 56, que é uma região decisiva, né? Então vamos ficar de olho aí para a questão do Bitcoin nos próximos dias. Com relação à crise, né, pessoal? A gente já falou isso em alguns vídeos atrás, mas é sempre legal relembrar, porque muitas pessoas dizem que a gente aqui é pessimista no canal. E, na verdade, nós, lá em 2019, nós alertávamos sobre os fundamentos, então os fundamentos já estavam deteriorados desde 2019, e muitas pessoas acabam não entendendo, até por não entenderem das bases econômicas que a gente vem explicando desde 2009 para cá, e hoje eu compilei tudo isso lá no Clube dos Capitalistas, que é o meu treinamento. E o que a gente vinha falando então? Dessa fragilidade econômica, e é claro, quando você fala de fundamento, você está falando para o médio prazo, não vai acontecer amanhã, né? Mas para que serve o fundamento? Para você ver ali o que está acontecendo e você se antecipar para aproveitar esse movimento. Então, em 2019, nós estávamos preparados para uma queda e aconteceu uma queda em 2020. É claro que a queda de 2020 foi por conta da Pand e não por conta de uma questão financeira, até por isso que eu acredito que ainda a gente pode ver um novo crash ou uma correção dos mercados lentamente, tá? Então, é isso que eu acredito, que daí seria mais a questão da estagflação, alguma coisa assim. Mas, enfim. Então, em 2020, como nós estávamos preparados, a bolsa caiu, a gente estava preparado, compramos ativos baratinhos, já tivemos uma puta valorização. Eu já mostrei a carteira lá do Clube 1.0, a carteira estava com mais de 70% de lucro. Agora eu comecei a nova carteira em 2022, eu estou mostrando todos os movimentos aqui para os membros do canal, e justamente uma carteira pensando para médio prazo, onde eu acredito que ela vai começar a dar bons resultados lá para 2024, 2025. E aí, então a gente conseguiu aproveitar muitos movimentos de alta, a gente ganhou muito dinheiro mesmo nas quedas do mercado, e muitas pessoas chamam a gente de profeta do apocalipse, fica enchendo o saco aí, porque não entende das bases, né? Então mesmo num cenário de uma economia deteriorada, a gente se expõe ao risco, porque a gente é antifrágil, né? Nem 100% dentro, nem 100% fora, mas você pode desenhar, isso o cara não entende, é brincadeira. Mas e aí, Gabriel, quando que você acha que vai vir a crise? Bom, a gente já falou do Deutsche Bank, que a previsão dos caras é 2023, 2024, é difícil dizer a data que vai acontecer, porque eu não tenho bola de cristal, mas, né, geralmente a crise, ela vem depois que o Fed subiu os juros e ele vai começar a cair os juros. Por quê?
Quando ele sobe os juros, quer dizer que a economia está aquecida, teoricamente, né? Talvez esse cenário atual seja diferente, porque nós estamos com uma inflação muito alta, o que não era, por exemplo, o cenário de 2008, 2000, né? Então, se você olhar nesse indicador que a gente já trouxe aqui no canal, e a gente já falou sobre isso, se você olhar aqui esse indicador, quando os juros sobem, no processo de subir o juro não acontece crise. A crise ela vem quando os juros começam a cair. Aqui 2000 também, né? Então é um padrão que geralmente acontece. E aí muitas pessoas estão dizendo que a crise vai vir lá para 2024. Pode ser que sim, pode ser que não, você não sabe. O que a gente sabe é que os fundamentos, as bases estão deterioradas. E aí você se antecipando, quanto mais tempo demorar, melhor, mais você vai conseguir construir ali a sua carteira para você aproveitar o momento de baixa. Então eu até torço para que demore vir essa crise, porque aí eu vou conseguir fazer mais caixa, eu vou conseguir me posicionar mais estrategicamente nos ativos para aproveitar a correção, que é uma grande oportunidade, afinal crises são oportunidades. E aí também, claro, se a bolsa continuar subindo, a gente está posicionado nas criptos e tudo mais, a gente vai aproveitar esse bonde, né? Então galera, é uma questão que eu sempre vou frisar aqui, que a galera acha, não, agora, meu Deus, eu vou ficar 100% fora, eu vou morar no meio do mato. Não, esse não é o nosso objetivo aqui. O objetivo é que você invista antifrágil. Você esteja preparado para uma correção, para você não entrar em ruína, mas você vai fazer o gerenciamento do seu patrimônio de acordo com o seu perfil de risco, né? Mas você tem que estar nesse momento de olho, você tem que estar nesse momento realista, né? Realista que a coisa não tá maravilhosa, a coisa ela só tá subindo por conta dos estímulos e outra coisa. A gente falou então dos juros, e geralmente os juros tem que ocorrer a inversão da taxa de juros, tudo que a gente explica lá no clube, então tem que ocorrer a inversão da taxa de juros, se demora lá depois da inversão, demora mais um ano, né, aquela coisa toda que a gente vem falando aí. Só que um fator diferente agora é que você não tem só o problema do juro, você tem o problema também de uma bolsa esticada, claro, mas isso é óbvio, e também de o Fed começar a drenar essa liquidez. O que eu acho difícil de acontecer, mas pode acontecer também. E se ele começar a drenar essa liquidez lá do Fed Balance Sheet, aí é um grande problema também, tá? Gente, já me prolonguei aqui eu vou me empolgando, mas é complicado, galera. Então, era isso por hoje, né? Espero que o vídeo tenha ficado bem completo para vocês aí. Espero que tenha engrandecido algo na sua vida. Se você gostou, já deixa seu like aí embaixo. Nos vemos na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau!